Exaltamos, Senhor. Santo, 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 santo. Aleluia. O Deus que fez o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que fez o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, o Deus do sobrenatural. Oh, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, o Deus do sobrenatural. Nós cremos, nós cremos. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, o Deus do sobrenatural. Sim, eu creio, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, o Deus do sobrenatural. Aquele que quer e há de vir, o seu poder vai ressurgir. O Deus que faz, o Deus que os mortos faz viver, o Deus de milagres, o Deus de milagres. Aquele que quer e há de vir, o seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, o Deus de milagres, o Deus de milagres. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, o Deus do sobrenatural. Sim, eu creio, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, o Deus do sobrenatural. Sim, eu creio, sim, eu creio, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, o Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, o Deus do sobrenatural. Vou declarar isso. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti,
Deus do sobrenatural. Eu creio sim, Jesus, sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural, o Deus do sobrenatural, sim, eu creio, sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Nós cremos, sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Que Ele quer e há de vir, em seu poder vai ressurgir. Aleluia. Deus Glória a que os Deus. mortos faz viver. Tu és o Deus de milagres, Pai. Obrigado, Senhor. Te exaltamos. Te louvamos, Pai, porque Tu és um Deus de milagres, Pai. Porque Tu realiza milagres em nossas vidas, Pai. Aleluia. Confiamos em Ti, Pai. Cremos em Ti, Pai. Aleluia. Tu faz mortos viverem, Pai. O Deus que os mortos faz viver. Tu és um Deus de milagres, Pai. Tu és um Deus de milagres. Tu és um Deus de milagres. Cremos em milagres. Cremos em milagres. Cremos em milagres, Pai. Em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de Aleluia. milagres. Tu és maravilhoso, Pai. Te louvamos. Obrigado por essa noite, Pai. Obrigado pela Sua palavra, Pai. Te exaltamos, Te bendizemos. Abrimos o nosso coração e o nosso entendimento, Pai, para receber da Tua palavra. Trazemos o nosso pensamento em cativeiro à obediência de Cristo, Pai. E declaramos que sairemos daqui transformados, renovados, revigorados, Pai amado, pela Sua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias. Aleluias. Podem se sentar, queridos. Louvor, obrigado. Aleluia. Boa noite, amados. Graça e paz. Amém. Vocês estão bem? Animados para receber a palavra? Com grandes expectativas? Amém. Aleluia. Porque eu sei, irmão, que eu estou com expectativa daquilo que Deus vai falar aos nossos corações nessa noite. Amém. Aleluia. Eu sei que Deus vai salvar muitas vidas, não somente hoje, mas no decorrer de todo o tempo que essa mensagem estiver na internet, pessoas ouvindo e sendo transformadas. Você crê nisso? Aleluia! Eu gostaria que você abrisse essa Bíblia no livro de 1 Timóteo. Abre lá, 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. No domingo passado, irmãos, enquanto a Ana estava ministrando a palavra, Deus ele trouxe algo ao meu coração, com um pouco com base naquilo que ela ministrou no domingo passado. E eu gosto muito quando Deus ele dá essas sequências nas mensagens. Eu acho maravilhoso, é sinal que realmente ele quer falar algo conosco, amém? Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz assim: o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Aqui ele está dizendo, Paulo falando para Timóteo, é da vontade de Deus que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós sabemos, todo mundo vai ser salvo? Não. Todo mundo vai chegar ao pleno conhecimento da verdade? Também não. Mas nós temos que entender, irmão, que a vontade de Deus é que todos sejam salvos.
E um título que veio para essa ministração, eu gosto de título na ministração, é O Cristão e o Inferno. Diga assim, o cristão e o inferno. Ué, pastor, tem alguma coisa a ver com o cristão e o inferno? Tem. Amém? Eu gosto de temas assim porque você pode não gravar a mensagem inteira. Mas se você gravou o tema da mensagem, você vai ser impactado. Amém? Aqui ele falou, Deus, ele deseja que todos sejam salvos. Sabe, irmãos, Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus, ele não se alegra quando um ímpio perece, porque ele deu Jesus Cristo para morrer por todos os pecadores. E em Ezequiel 33, 11 diz assim, disse-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas é que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos os vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Aqui Deus ele falando para o ímpio, eu não tenho prazer na morte do ímpio. O porquê que você vai perecer? Sabe, irmãos, hoje não tem motivo para nenhum ser humano perecer, porque Jesus Cristo veio à terra e pagou o preço do nosso pecado. Ele conseguiu para nós a redenção, ele nos resgatou para Deus, amém? E quanto ao crente pode perder a salvação? Quem acha que não? Aleluia, todo mundo sabe que o crente pode perder a salvação. Pode, irmão. O crente pode ir para o inferno, irmão? Pode ir para o inferno. Mateus 25, 41, abra lá. Mateus 25, 41. Apesar, irmão, do ser humano estar indo para o inferno, nunca foi da vontade de Deus que o ser humano fosse para o inferno. Até porque o inferno não foi criado para o homem. Mateus 25, 41, Jesus falando, mas o rei ordenará aos que tiverem à sua esquerda, malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então aqui Jesus ele fala que o inferno foi feito para Satanás e para os seus anjos. Então, para o ser humano ir para o inferno hoje, é uma questão de escolha, diga assim, é escolha. É escolha, irmão, porque se Jesus veio, pagou o preço do nosso pecado, ele foi para o inferno no nosso lugar como nosso substituto, é justamente para que nós não fôssemos mais para o inferno, amém? Tenhamos a garantia de irmos para o céu. Mas sabe, irmão, que nós temos que ficar atentos. Algumas pessoas acham que, eu estou salvo, e eu sei que não é por qualquer motivo que eu perco a minha salvação. E isso é verdade. Eu já ouvi pastores dizer que o casal de namorado entra no cinema convertido e sai desviado. Não é dessa forma, irmão, que você perde a salvação. A salvação é um processo para você perder. Diga assim, é um processo. É um processo, irmãos. Para você ganhar a salvação, é imediato. Creu com seu coração, confessou Jesus com a sua boca, foi salvo na mesma hora. Depois você vai desenvolver os aspectos da sua salvação. Mas para que você perca a sua salvação, é um processo. Por isso, Pedro, ele falou que nós devemos ficar espertos e vigilantes. Porque o diabo, o nosso inimigo, ele anda ao nosso redor, procurando a quem possa devorar. Ele não pode devorar todo mundo, todos os crentes, porque aqui Pedro estava escrevendo para os crentes. Então ele não pode devorar os crentes, mas ele fica ao redor das pessoas, procurando um motivo, alguém que está dando mole na vida, parafraseando, para que ele possa devorar, para que ele possa pegar. Um exemplo disso, irmãos, essa pandemia. Nós sabemos que tem cristão morrendo, tem não cristão morrendo também. E o diabo, irmão, ele não está tão interessado, penso eu, o diabo ele não está tão interessado que um ímpio morra de uma forma antes do tempo, porque pertence a ele de qualquer forma. Mas um cristão, irmão, que morre antes da hora, o diabo leva vantagem. O porquê? Se você morre com seus 40, você não. Se um cristão morre por volta dos seus 40, ficou bom agora, né? Aleluia. Se um cristão morre aí por volta dos seus 40 anos,
o inimigo roubou pelo menos 40 anos de ministração da palavra que aquela pessoa podia dar. Pelo menos 40 anos desenvolvendo aí o ministério de Jesus Cristo aqui na terra. E também, irmão, tem aqueles cristãos que estão afastados do caminho do Senhor, nós vamos chegar neles, e que podem perder a salvação no leito de enfermidade. Ou que já podem ter perdido a salvação antes, e quando vai ali para o leito de enfermidade, o inimigo já ganha antes daquela pessoa ter oportunidade de voltar. Se bem que a Bíblia fala aqui, algumas coisas nós vamos ler, que é difícil que tais pessoas sejam conduzidas ao arrependimento. Nós vamos falar isso mais à frente. Mas como eu falei, cair é um processo. Então nessa pandemia o que nós temos visto é pessoas, cristãos, estou falando para crente, amém? Cristãos trancados dentro de casa, com medo das coisas. Irmão, nós temos que ter cautela? Temos que ter medo? Não, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se você, irmão, ainda anda com medo, é porque você ainda não entendeu que o maior habita dentro de você. Você tem apenas isso como um conhecimento natural e não como uma revelação no seu coração, que o maior habita dentro de você e nada pode te tocar. Isso é uma verdade na sua vida. Mas muitos têm ficado assim. Aí o que acontece? Não congrega. Se você não congrega, irmão, você esfria. Diga assim, quando eu não congrego, eu esfrio. Porque, irmãos, Deus ele criou esse ambiente para sermos ministrados pelo Espírito. Você ouvir essa mensagem amanhã na internet é bênção, mas não tem a unção coletiva. De repente, o Espírito não vai conseguir ministrar na sua vida aquilo que ele queria ministrar, porque você vai ficar disperso, não vai ter essa unção envolvida. E muitas pessoas, irmãos, estão caindo nesse erro de que, eu não preciso ir congregar. Eu posso assistir o culto depois, eu posso ouvir uma mensagem depois, eu posso ler a Bíblia depois, eu tenho a minha comunhão com Deus em casa, eu sei como está a minha comunhão com Deus, isso é que importa. Não, irmão, não importa a forma como você tem a comunhão com Deus. Para Deus o que importa é a forma da palavra, é conforme Ele colocou nos princípios. Se a sua comunhão, irmão, não está alinhada com o que está aqui, é perigoso para você. Você pode estar, irmão, em um processo de queda. Eu conheço, irmãos, inúmeros cristãos que se afastaram da igreja por inúmeros motivos. Porque ouviu um não, porque ficou com raiva do pastor, porque não recebeu uma oportunidade, porque viu algum irmão errar. E eu te falo o seguinte, irmão, se você procurar alguém errando aqui na igreja, você vai encontrar. Amém? Porque nós somos seres humanos, irmãos. E como seres humanos, nós erramos, todos erramos em alguma coisa. Por isso é como nós sempre falamos, os nossos olhos não têm que estar no homem, mas têm que estar no Senhor. E apenas receber a palavra do homem que está alinhada com a Bíblia. Amém? Porque o homem é falho. Então algumas pessoas, eles entram nessa e se afastam. Vai começando a parar de congregar. Irmão, algumas pessoas acham que é brincadeira, eu achava que era brincadeira quando eu dizia, quando o cristão, ele começa a sentar nas cadeiras mais de trás, ele está perto de se afastar. Eu achava que era brincadeira, mas eu vi isso acontecer, acho que foi umas 2 ou 3 vezes lá em Taguatinga. Os irmãos sentavam nas primeiras fileiras, tinha um que era o que mais corria, mais pulava, mais dava glória a Deus, recebeu um não, na semana seguinte já sentou na fileira de trás, depois na outra, indo para o fundo, até que saiu da igreja. E eu vi isso acontecer, irmãos, várias vezes. O porquê? Entrou num processo de queda. Aí no início você fala apenas, não, eu não estou me identificando mais com a igreja. Estou sentindo que é o meu tempo de sair da igreja. Irmão, o tempo de você sair da igreja, irmão, Deus vai falar com você. Indiretamente, é tempo de você sair da igreja. E outra, não é para sair para ficar em casa não. É para sair de uma e já ir para outra quando Ele quiser. Não tem essa de ficar um final de semana em casa. O propósito do Senhor é assim, irmão. A mesma coisa, algumas pessoas falam, Deus colocou no meu coração para sair do departamento, para parar de servir. Irmão, nunca vi Deus dar uma direção para alguém
para ela esfriar espiritualmente. Porque sempre quando a pessoa chega, não, Deus me direcionou a sair do departamento, ela esfria espiritualmente. Alguém já viu isso acontecer? Ou foi só eu? Eu e minha esposa já vimos, né? Então, isso é um processo, irmão. O inimigo, ele fica procurando, ele fica lançando mentiras, ele fica, irmão, inflamando o seu coração para poder te tirar do objetivo do Senhor. E em Mateus, no capítulo 25, fala da parábola das 10 virgens. Nós não vamos ler, mas fala que tinham 5 prudentes e 5 nércias, ou 5 imprudentes. As prudentes estavam preparadas para o tempo que fosse necessário o noivo chegar. As imprudentes, irmão, levaram pouco azeite para suas lamparinas. Elas estavam despreparadas. Estavam, irmãos, esperando o noivo de qualquer jeito. E a palavra fala, irmão, que essas imprudentes não entraram para a cerimônia de casamento. Ficaram do lado de fora. Muitos cristãos, irmãos, estão dessa forma, como noivas imprudentes. E quando o Senhor voltar, Ele vai falar: afastai-vos de mim, todos vós que vivem a praticar o mal. Você lembra que Jesus ele falou que naquele dia, no dia da ressurreição, algumas pessoas vão chegar para Ele e vão falar assim: Senhor, mas nós profetizamos no Seu nome, expulsamos demônio, curamos, fizemos isso, aquilo outro no Seu nome. E Jesus ele falou: nunca te conheci. Esse tipo de pessoa, penso eu, é aquela que acha que está firmada no Senhor, mas está no meio do mundo. É aquela pessoa que está metida no mundo, mas fala: não, eu tenho uma comunhão com Deus do meu jeito. Eu e Deus, nós nos acertamos. Sabe, irmãos, o perigo que pessoas assim, que pensam: não, eu tenho até o último minuto para me arrepender e ser salvo. Mas sabe que de repente você não tem essa chance? De repente você pode sofrer um acidente e morrer na hora. Credo, pastor. Irmão, você saiu de fora da proteção de Deus, você está na mão do inimigo, ele te pega a hora que ele quiser. Outros, o inimigo coloca uma condenação tão grande, que se pegar uma Covid e for ficar internado na UTI, ele sabe que pode orar para ser curado, pode se arrepender para ser salvo, mas o inimigo vai colocar uma condenação tão grande, que ele não vai ter coragem de se arrepender, de tão condenado que ele está. E com isso, para onde ele vai? Para o inferno. Amém? Lucas 12, 35, abre aí. Lucas, capítulo 12, 35. Lucas 12, 35 diz assim: estais prontos para servir, e conservai acesas as vossas candeias. Esteja pronto para servir e conserve acesa as suas candeias ou a sua lamparina. A mesma expressão que ele usa na parábola das 10 virgens. Não deixa o óleo acabar. Não fique de qualquer jeito. Fique sempre atento. É isso que ele está falando. E é isso que eu e você precisamos fazer nesses tempos, irmãos. Ficarmos atentos com as astutas ciladas do diabo contra a nossa vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz assim: não apagueis o fulgor do Espírito. Quem pode apagar o fulgor do Espírito na nossa vida? O diabo? A doença? Falta de dinheiro? O pastor? Não, quem? Eu. E como que você apaga o fulgor do Espírito, irmão? Começa, como eu falei aqui, não vim congregar, daqui a pouco diminui a oração, daqui a pouco vai parando de ler a palavra, vai voltando aos rudimentos do mundo, porque é um processo, irmão. Da mesma forma, eu sei que tem aqui algumas pessoas que nasceram e cresceram no Evangelho, então não conhecem mundo, mas quem se converteu estando no mundão? Só eu e o Edvando, e mais alguns ali. Glória a Deus, vocês que cresceram nos caminhos do Senhor. Perderam nada no mundo. Mas, irmão, quando você conheceu o mundo e você se converte, você sabe que é um processo a renovação da mente. É um processo para que você pare de ter atitudes erradas, pensamentos errados, comportamentos que não agradam a Deus,
É um processo, a cada dia meditando na palavra, orando, vindo para o culto, sendo ministrado, orando, lendo a palavra. Um processo, a sua mente vai sendo transformada. Quando você para de fazer isso, o processo inverso começa. As coisas do mundo começam a vir. A pessoa que fumava vai voltar a fumar. É questão de tempo, irmão. O que bebia vai voltar a beber. O que adulterava vai voltar a adulterar. O que roubava vai voltar a roubar. O que mentia, de repente ele não parou de mentir, né? Vai voltar a mentir mais ainda. Porque, irmãos, é um processo, ou na verdade um retrocesso daquilo que você criou no seu espírito. E nós temos, irmãos, e quando nós fazemos isso, o Espírito Santo vai apagando. O porquê? Você está jogando o mundo para dentro de você, você está rejeitando o Espírito Santo, você está rejeitando Deus na sua vida. Com isso, o Espírito Santo ele fica na dele, irmão. Ele está ali pronto para servir a mim e a você, porque ele é o nosso ajudador. Amém? Mas se você ignorar ele, irmão, ele fica ali. Aí a pessoa começa a se encher com as coisas do mundo, se encher com as coisas do mundo. Daqui a pouco, irmão, está afastado. Como muitos irmãos que congregaram aqui, serviram aqui, foram uma bênção nessa igreja, irmãos, estão no mundo. Não é verdade? Muitos, irmãos. Isso é o quê? É um processo de morte. E em Gálatas capítulo 5, abra aí, Gálatas capítulo 5. Aleluia. Aleluia. Você está com medo, irmão? Aleluia. Palavra da salvação? Amém. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 4. Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caíste da graça. Você que se justifica na lei, que ele está falando sobre a lei, estão separados de Cristo, mas o importante, caíste da graça. Quando você acha, irmão, que você está firme em Deus, pelos seus méritos próprios, irmão, você pode cair da graça. O que é cair da graça? É perder a salvação. É sair do ambiente de graça do Senhor, da posição de justiça de Deus. Quando a pessoa ela cai da graça, ela perde a sua salvação. Aí não tem o que se fazer por essa pessoa. Quando a pessoa, como eu citei aqui o exemplo, e vou repetir, eu estou bem no mundo, eu estou bem com Deus, nada está me acontecendo, estou prosperando, eu estou bem, mas está afastado do Senhor. Essa pessoa, irmão, está correndo o risco de cair da graça. Se ela não se voltar rápido, irmão, porque o mundo é sedutor. O mundo é sedutor. E a nossa natureza terrena deseja as coisas do mundo, é ou não é? Deseja as coisas do mundo. O que faz com que hoje eu e você não tenhamos prazer nas coisas do mundo? Estarmos cheios do Espírito. Estarmos cheios da palavra. Estarmos, irmão, compromissados com o Senhor. Não é que você fica com luta, você não tem nem luta, porque você está tão cheio de Deus que o mundo, irmão, não tem atrativo nenhum para você. Agora começa a parar de buscar o Senhor. O mundo vai começar a ter atrativo. Não sei se eu já contei aqui, eu lembro quando, depois que eu me converti, eu e minha esposa, acho que no ano que a gente se converteu, nós fomos na Micarecandanga, ela ganhou umas mortalhas do chiclete com banana, e foi 3 dias, eu e ela, indo para Micarecandanga, se divertindo adoidada. No ano seguinte, nós fomos trabalhando, e eu levei um calote, o rapaz que me contratou para trabalhar não me pagou. Aí eu já estava com 2 anos de convertido. Não, 1 ano de convertido, aí eu não recebi o pagamento. Aí quando foi no outro ano, eu com 2 anos de convertido, eu falei, rapaz, eu sei que ele vai estar trabalhando lá. E eu vou lá, vou achar ele e vou receber o dinheiro que ele está me devendo tem 1 ano. Mas eu fiquei naquilo, rapaz, como é que vai ser eu na Micarecandanga? E eu fui. Quando eu cheguei lá, encontrei com um amigo, que ele estava fazendo segurança num camarote. E ele, sobe aí, fica aqui. Aí eu falei, não, vou ficar aqui no camarote até acabar tudo para encontrar a pessoa. Irmão, quando eu estou no camarote, entra no... Não lembro mais como é que chama lá o lugar lá que passa, fica os camarotes. Hã? Isso.
Camelódromo? Não, lá em Brasília, né? Isso. Aí entrou nos camarotes trio elétrico do Chiclete com Banana. E parou, ficou bem na frente do camarote que eu estava. Irmão, nem o pezinho balançou, ó que bênção. Não fez diferença para mim. Porque, irmão, eu estava tão cheio de Deus, que aquilo ali, que há 2 anos antes, eu me diverti muito, até no ano passado, anterior que a gente estava trabalhando. Aí, ó, cuidado, irmão, se controla. Que no ano anterior a gente estava lá trabalhando, mas se divertindo. Mas o porquê eu estava cheio de Deus, não teve o menor atrativo por mim. Tem um termômetro para a sua vida espiritual, irmão. Quando as coisas do mundo começarem a te atrair, é sinal que você está mal. É sinal que você precisa mais de Deus. É sinal que você precisa ter mais comunhão com o Espírito, com a palavra e com a igreja. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 26. Não, 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2. Estamos falando, irmão, sobre você cair da graça, amém? 2 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 20, você achou aí? 2 Pedro 2, 20. Sendo assim, depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos nós, saímos do mundo, nos afastamos do mundo, fugimos, na verdade, das coisas do mundo. E ele continua, são uma vez mais influenciados pelas coisas do mundo e vencidos por elas. Aí ele fala, o seu último estado tornou-se ainda pior do que o primeiro, porque lhes teria sido melhor não haverem conhecido o caminho da justiça do que, depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido concedido. Desta maneira, confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz, o cão volta ao seu vômito, e mais, a porca lavada volta-se a revolver no lamaçal. Uma vez, irmão, o cristão, ele fugiu do mundo. Ele fugiu das coisas do mundo. Ele fugiu do pecado. Através do conhecimento, da comunhão com o Senhor. Ele ficou ali firmado com o Senhor. Mas por algum motivo, ele começou a ser influenciado novamente pelas coisas do mundo. E aqui ele diz, quando você é influenciado, você acaba sendo vencido pelas coisas do mundo. E ele fala aqui, 21, é melhor que essa pessoa não tivesse conhecido o Senhor. Era melhor que ele não tivesse conhecido o caminho da graça, que ele não tivesse conhecido o Espírito Santo, os benefícios, a palavra da fé, essa graça maravilhosa do Senhor, do que conhecer e depois virar as costas para o Senhor. É como diz o ditado, o cão come o próprio vômito e a porca lavada volta a se revolver no lamaçal. Essa pessoa, irmão, ela ignora tudo aquilo que Jesus Cristo fez por ela. Ignora o sacrifício de Jesus. E quando é na Páscoa, fica lá chorando. Ah, ele morreu por mim. O que adianta, irmão, você ver o filme Paixão de Cristo, ficar comovido, chorar, mas você não dá uma resposta adequada para o sacrifício de Cristo? Não adianta nada, irmão, é só emoção. E emoção não salva ninguém. O que salva é unção, é a presença do Espírito Santo dentro, é uma confiança e uma prática da palavra do Senhor que salva o cristão, irmão. Amém? Aleluia. Hebreus capítulo 6. Não, primeiro Hebreus capítulo 10. Vamos lá, Hebreus capítulo 10. Aleluia. Aqui esses versículos, irmãos, nós estamos vendo sobre a perda da salvação. Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 26, diz assim, Hebreus 10, 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, o que é viver deliberadamente em pecado, irmão? Sabe que é errado e mesmo assim continua fazendo errado.
sabe que não está certo aos olhos de Deus e não está nem aí, continua fazendo aquilo que está errado aos olhos de Deus. Viver deliberadamente. Você quer viver no pecado, você quer pecar. Ele continua: depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Essa pessoa, irmão, que conheceu a Cristo, conheceu o poder de Deus, foi santificado, e mesmo assim, ele quer viver no pecado, o sacrifício de Cristo não adianta nada para ele. Quer dizer, perdeu a salvação. E ele continua: não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Olha aqui que a palavra chama essa pessoa de quê? Inimigo de Deus. A pessoa que conheceu a palavra, conheceu o Senhor, e mesmo assim ela decide viver de uma forma errada. A palavra chama de inimigo de Deus. Agora abra lá em Hebreus no capítulo 6. Hebreus capítulo 6. A partir do versículo 4. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Ora, é impossível, diga assim, impossível. O que é algo impossível, irmão? É algo que não tem jeito, não é verdade? É impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, ou seja, um cristão maduro, e provar os benefícios da palavra de Deus. Ele sabe que a palavra de Deus é verdade, que ela funciona, e dos poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé. Outras versões dizem, mas caíram da fé. Você lembra que nós falamos aqui em Gálatas capítulo 5, cair da graça? Aqui ele está falando a mesma coisa. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento. Ele falou aqui, irmão, quando você cai da graça, é impossível que essa pessoa seja reconduzida ao arrependimento. E aqui fica um alerta para aquelas pessoas que acham que podem se desviar e que em qualquer momento que quiser, ele volta. Você pode entrar nisso aqui, irmão, chegar a um ponto que é impossível você se arrepender novamente. Ele diz: tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando dele publicamente. Temos que ter, irmãos, esse cuidado com as nossas atitudes. Achar, irmãos, que só um pouquinho de pecado não faz mal, não. Faz mal sim, irmão, porque contamina. Rompe a sua comunhão com Deus. Um sentimento de injustiça vem e o seu sentimento de justiça de Deus se afasta. Quando você tem o conhecimento que você é a justiça de Deus em Cristo, você pode se chegar na presença de Deus sem medo, culpa, condenação, complexo de inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. Mas e quando você peca, você tem essa mesma ousadia? Não, porque o sentimento de injustiça, mas para isso tem lá 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, ou da não justiça. Então as pessoas estão no mundo, irmão, os cristãos estão se afastando, estão deixando cair nas mentiras, nos enganos, nas armadilhas do inimigo, estão se afastando de uma forma bem tranquila. É como tem aquela historinha: você quer matar um sapo, você não joga ele dentro, você quer cozinhar um sapo, você não joga ele dentro da água fervendo, porque se você jogar o sapo dentro da água fervendo, ele vai pular, né? Agora, se você joga ele dentro da água fria e liga o fogo, você mata o sapo cozido, porque ele não vai nem perceber que a água está esquentando. Assim, irmão, é com a minha vida e com a sua vida. O diabo, irmão, ele tem não todo o tempo do mundo, porque o mundo, irmão, está com os dias contados, que Jesus está voltando. E o final de Satanás já está determinado.
Mas ele tem tempo, irmão, e ele é astuto. E nós não devemos, irmão, dar ocasião para ele. Principalmente, irmão, deixando de congregar, deixando de ser ministrado, deixando de receber a palavra. Sabe, irmãos, eu falo sem medo de errar. Não tem 10% da igreja que falta ao culto, que na quarta-feira assiste a ministração. Não é 10% daqueles que faltam. Se 100 pessoas faltam culto, no máximo 10 vão ouvir a mensagem. Não é verdade? Eu te pergunto, quando você faltou ao culto, você ouviu a mensagem depois? Não precisa levantar a mão, não. É mais difícil. Então deixam de serem ministradas, deixam de serem alimentadas. E um corpo que não é alimentado, irmão, ele fica fraco, ele fica raquítico e ele pode morrer. Amém? Da mesma forma, irmão, seu homem interior, se ele não for alimentado com a palavra de Deus, ungido com o óleo do Espírito Santo, irmão, ele vai se enfraquecer, você vai se afastar. Amém? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Pensei que ia demorar mais, irmão. Será que está indo rápido? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Algumas pessoas acham, irmão, que diante de Deus existe pecadinho e pecadão, né? O que é pecadão? Roubar, matar, prostituir. E alguns acham que não dar dízimo também é pecado. Aí acha que inveja, ódio, mentira, essas coisas são pecados de menor importância que para Deus não consta muita coisa. Mas 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, a partir do versículo 9 diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixei enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Mas aqui para o crente ele fala, ele continua, como foram alguns de vocês. Fomos no passado, não somos mais, aleluia. Então, irmãos, aqui ele cita algumas pessoas, e dependendo da tradução vai ter termos diferentes, mas o contexto das pessoas são o mesmo, dependendo da sua tradução, que essas pessoas, estão falando aqui, ó, não herdarão o reino de Deus. Não vão entrar. E agora eu vou te falar uma coisa, aqui ele está falando para ímpio ou para crente? Para crente. A carta de 1 Coríntios é escrita para crente. Aqui Paulo está falando com a igreja em Coríntios. Então dentro da igreja tinha pessoa que era avarenta? Tinha. Adúltero, idólatra, homossexual, ladrão, viciado e tudo mais? Opa! Me complica aqui não, computador. Pelo amor de Deus. Tinha, irmão. E a pessoa achando que estava bem. E a pessoa achando, irmão, que ia entrar no reino de Deus. Achando, irmão, que estava salvo. Porque pela misericórdia de Deus, algumas bênçãos vinham sobre ela. Algumas coisas aconteciam sobre a vida dela. E ela achava que não. Eu estou bem. Não, irmão. Sabia que às vezes o inimigo ele pode criar coisas para você, oportunidades para você, para que você ache que seja Deus, para que você pense, não, eu estou me dando bem, mas lá na frente você se dá mal, para que você vá se afastando do Senhor. Acontece, irmão. Eu já ouvi alguém dizer assim, não, o diabo ele não faz isso, porque quem abre porta é somente ao Senhor. Mas Satanás, irmão, ele é o príncipe desse mundo. E ele pode influenciar qualquer um dos filhos dele a, entre aspas, ser uma bênção na sua vida. Fazer algo por você que você acha que é uma bênção. Vamos lá, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Aleluia. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Diz assim: ora, as obras da carne são manifestas. Resumindo, tá aí para todo mundo ver. Como eu gosto de falar, é como meleca no nariz e barguilha aberta. Todo mundo está vendo, menos você. Então aqui ele fala,
as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio. Não falo com aquele irmão ele me paga. Discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto pareça com essas perversidades. Ou seja, mais um bando de coisa ruim. Ele continua: contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Paulo já tinha falado isso antes para eles. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Os que praticam essas obras, irmãos, o que vai acontecer com eles? Não vai entrar no reino de Deus. Aí eu te pergunto, irmão, você está praticando alguma dessas obras? Não responda. Se você estiver praticando e Jesus voltar hoje, irmão, eu te falo, você não herdará o reino de Deus. Ah, pastor, você está me julgando. Não, não sou eu que estou julgando, não, irmão. É o que a palavra diz. É o que a palavra diz. Então, às vezes nós achamos, irmão, que um pouquinho de mentira, um pouquinho de ciúme do marido, existe aquele ciúme entre casal, existe aquele ciúme bom, que é o ciúme que protege. Agora, aquele ciúme de ter que ficar pegando o celular para olhar com o que o marido está falando, de ter que seguir a mulher para onde ela está indo trabalhar, com o que ela está conversando. Esse tipo de ciúme, irmão, se você é crente e tem esse tipo de ciúme, não vai entrar no reino de Deus. Ciúme da nora, não vai entrar no reino de Deus. Sério, né, irmão? Sério. Aleluia. É sério, é sério. Quer ver? Outra coisa. Aleluia. Aleluia. Moralidade, impureza sexual, idolatria, feitiçaria. E tem outra passagem, deixa eu ver se eu acho aqui. Que ainda fala até glutonaria também, irmão. Comer demais. Glutão. E glutão não é só o gordinho, não. O magrelo também é glutão, irmão. E fala que não vai. Pensou, irmão? Não. Para pensar, irmão. Você deixar de entrar no reino do céu porque você não tem controle sobre a sua vontade de comer, irmão. É sério. A gente ri, mas é o que a Bíblia diz, irmão. E se a Bíblia diz que eu posso perder a minha salvação por causa disso, por causa de uma falta de controle com os desejos da minha carne, irmão, eu tenho que controlar a minha carne, até porque eu tenho os frutos do Espírito. Eu tenho o domínio próprio dentro de mim. Diga assim: eu tenho o domínio próprio dentro de mim. Você não tem que pedir para Deus, irmão, te dar domínio próprio. Ele está aí dentro. Você só tem que ativar o domínio próprio que está dentro de você. Amém? Agora vamos lá. Apocalipse. Agora fica sério. Apocalipse. Vai lá. 21. Amém, irmão? Está recebendo alguma coisa? Essa palavra está salvando a sua vida? Aleluia. Apocalipse, capítulo 21. Coisa mais fácil. Abre a última página, penúltima, e dá ré. Chegou lá. Apocalipse 21, versículo 8. Apocalipse 21, 8. Porém, quanto aos covardes. Covarde, irmão. Incrédulo, depravados, assassino, os que praticam imoralidade sexual, bruxos, ocultistas, os idólatras, todos os mentirosos, diga assim, todos os mentirosos. Todos os mentirosos, irmão. A parte que lhe cabe será onde, irmão? No reino de Deus? No lago de fogo que arde perpetuamente, em meio a enxofre. Essa é a segunda morte, ou seja, a morte eterna. Esse é o lugar dessas pessoas. Aí muitos religiosamente acham que o católico vai para o inferno, que religião A ou B ou C vai para o inferno, que fulano que faz isso, aquilo outro vai para o inferno, e muitas vezes, irmãos, aquela pessoa está a caminho do inferno quando o cristão já está dentro do inferno. Amém? Temos que tomar cuidado para não julgar as pessoas, porque nós teremos muitas surpresas, irmão.
E você pode ter o desprazer de ter a maior surpresa, que é você não estar no reino dos céus. Segunda que nós estamos lendo aqui, não é verdade? Se a gente não parar e não olhar a nossa vida, não examinar a nossa vida segundo a palavra, e nos converter dos nossos maus caminhos, irmão, e viver uma vida reta, a gente não pode perder a salvação? Pode, irmão. Pode. Agora vai lá para o capítulo 22, versículo 14. Aleluia. Só passar aí de repente uma página. 22, 14. Diz assim: bem-aventurado todos que lavaram as suas roupas do sangue do Cordeiro, e assim ganharam o direito da árvore da vida. Oh, aleluia! E podem adentrar na cidade por seus portais. Aleluia! No entanto, aqui ele está falando daquelas pessoas que vão entrar. Aí ele vem aqui: no entanto, fora da cidade eterna estão os cães, os bruxos, os ocultistas, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Rapaz, tem crente fora da igreja dos céus, hein? Tem crente fora dos céus, irmão. Ah, pastor, mas Deus sabe que é só mentirinha branca. Né? É uma mentirinha, não é para prejudicar ninguém. Irmão, mentira é mentira. Pecado é pecado, irmão. E Deus Santo é Deus Santo. Então, irmão, nós temos que tomar cuidado, para que nós não fiquemos fora, irmão, do reino de Deus. Devemos sempre lembrar, irmão, que o inimigo está sempre procurando uma ocasião para nos pegar. Mas como nós lemos, irmão, ele não pode pegar qualquer um. Só pode pegar aquele que dá ocasião a ele. E, irmão, a minha oração por você, a oração que eu tenho feito pela igreja nesses dias, é para que, irmão, você fique firme no Senhor, firme na palavra, plenamente convicto, cuidando da sua vida, irmão, cuidando da sua vida espiritual, se mantendo cheio do Espírito Santo, se mantendo, irmão, firme no Senhor, congregando, orando, jejuando, meditando na palavra, irmão, para que você não seja pego de surpresa, para que o inimigo, irmão, não ache ocasião na sua vida. O apóstolo Paulo, ele já tinha dito, irmão, aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Ele fala em outra passagem que ele ia procurar cuidar da vida dele, para que após ele tendo pregado aos outros, ele mesmo não ficasse reprovado. Pensou, irmão, você fala de Cristo para todo mundo, você ora, você põe as mãos, as pessoas são curadas, os dons se manifestam na sua vida, e a igreja, de repente nós estamos aqui, a igreja, puf, subiu. E você não? De que adiantou, irmãos? O bem mais precioso que nós temos nessa vida hoje, não é aquilo que nós podemos, irmãos, conquistar. Não é aquilo que nós temos, não é o nosso dinheiro, não é a nossa casa, não é as nossas posses. Não, irmão, é a presença de Deus dentro de nós. Porque sem Deus, irmão, na minha vida e na sua vida, nós não somos nada. Nós não podemos nada. Certa vez, irmãos, eu já vivi uma vida sem Deus. Eu não sei se você já passou por isso, viveu uma vida sem Deus. E eu sei, irmãos, que é a pior vida que existe, eu posso falar hoje. É a pior vida que existe, é uma vida sem Deus. Por isso, irmãos, eu te admoesto, assim como diz o apóstolo Paulo, para que você permaneça firme a cada dia mais, para que você não pise no freio, irmão, para que você não se deixe enganar com aquilo que o inimigo está tentando contra a sua vida. Lembre-se, o objetivo dele sempre é ganhar a sua alma. É fazer com que você perca a sua salvação. É fazer com que você morra antes da hora, porque ele ganha. Porque o reino de Deus perde se você morrer cedo demais. Porque os propósitos de Deus na sua vida não serão cumpridos.
Aleluia. Irmãos, enquanto a Ana estava aqui ministrando na semana passada, Deus trouxe isso muito forte ao meu coração, irmãos, que nós devemos tomar cuidado durante esse tempo, para não ficarmos acomodados com a paisagem, acharmos, irmãos, que está tudo bem. Não, o dia mal pode bater na minha porta e na sua porta, irmão, qualquer hora. Nós cremos, irmão, que não vai, quer dizer, bater ele vai bater, mas de repente você pode abrir para o dia mal entrar. De repente, irmão, a sua postura como você está hoje no Senhor, a sua porta, irmão, já esteja aberta para que o inimigo entre na sua vida, para que o dia mal chegue na sua vida. E que Deus, irmãos, que o Espírito Santo fala hoje ao seu coração feche a porta, você que está com essa porta aberta, você que está dando mole para o diabo, você que está dando mole para a sua carne, decida hoje mudar a sua postura, mudar a sua atitude, para não dar mais ocasião para que o inimigo entre na sua vida. Sabe, irmão, essa palavra não é uma palavra para trazer medo, não é uma palavra, irmão, para fazer com que você fique com medo de Deus, não, irmão, mas é uma palavra para te trazer temor, para que você lembre, irmão, que o inferno é real, amém? E que se nós não cuidarmos da nossa vida, nós podemos ir parar no inferno. Irmão, que a eternidade em trevas. Eternidade. Se durante esse tempo de pandemia, irmão, já está ruim. Está ruim ou não está ruim? Está ruim. Imagine a eternidade no fogo. Sabe, irmão, já falei com algumas pessoas, o dia que eu tive medo de ir para o inferno, foi o dia que eu li na Bíblia e Jesus falou, o lugar onde o fogo não apaga e o verme não morre. E eu imaginei, irmão, aquela cena, eu no meio de um lago, pegando fogo, me queimando, os boró me comendo, e os boró não morriam. O tempo todo, a eternidade, sendo queimado e comido por bicho. Eu falei, rapaz, quero ir para esse lugar não, quero não. Esse não é um lugar, irmão, feito para mim e para você não, irmão. Esse é um lugar que foi feito para Satanás e seus demônios, amém? Gostaria que você fechasse seus olhos um pouco. Aleluia. Que os mortos faz viver, Deus de milagre. Que você examine a sua vida agora. Que você olhe agora para as suas atitudes. Porque, irmão, o Senhor Jesus, Ele está voltando. Jesus está voltando, irmãos. E nós não vamos ficar. A vontade dEle, irmão, não é que você fique, é que você suba juntamente com Ele. A vontade de Deus hoje na sua vida é tirar esse sentimento de injustiça. Você está aqui, mas não se sente digno de estar na presença do Senhor. Você está aqui hoje, mas com a consciência condenada, com um coração pesado por causa do pecado, irmão. Esse é o momento, essa é a hora de você se arrepender. Essa é a hora de você ir no seu lugar, você falar, Senhor, eu me arrependo do meu pecado. Senhor, eu me arrependo das minhas falhas. Eu me arrependo, Pai amado, de estar caminhando num processo de afastamento do Senhor. Eu quero, Pai, e vou permanecer firmado, fiel contigo, porque eu sei que você é bom o tempo todo e que sua palavra é fiel. Pai, em nome de Jesus eu recebo pela fé o perdão dos meus pecados. Eu recebo pela fé o perdão dos meus pecados. E eu sei que eu sou colocado novamente numa posição de justiça diante do Senhor. Em nome de Jesus, eu gostaria de saber, irmãos, se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus, você que ainda não confessou com a sua boca Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que você gostaria de fazer nessa noite? Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Ou de repente você que estava afastado dos caminhos do Senhor, mas nessa noite, irmão, você tem a consciência de que você precisa voltar para os caminhos de Deus. De repente você achava que estava, mas com essa ministração o Espírito Santo te convenceu que você estava afastado, que queira nessa noite voltar para os caminhos do Senhor. Alguém? Não tenha vergonha, amém? Vem aqui na frente, amado. Vem aqui na frente, vou orar por você. Aleluia. Mais alguém? Mais alguém? Aleluia. Deus é bom, Deus é bom. Aleluia, aleluia.
Chuzinho? Aleluia. Ele quer e há de vir, e seu poder vai surgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de Aleluia. Então, amado, nós vamos estar orando por você. Amém. Sabe que seu pai, ele é um pai generoso. Ele nunca deixou de te amar. Sabe que o fato de você ter se afastado dos caminhos do Senhor, você nunca deixou de ser filha? Nunca. Você tem um pai e uma mãe terrena, né? Você pode ter feito o que foi de errado. Nunca deixou de ser filha deles, não é verdade? Muito menos com Deus. Ele nunca deixou de ser seu pai, nunca deixou de te amar. E agora eu tenho certeza da festa que está no céu, por você estar voltando para os caminhos dele. Amém? Então vou orar por você, amém? E depois eu vou repetir, vamos me inverter. Primeiro você me acompanha na oração, tá? Eu oro e você repete, tá bom? Fala assim: Pai, eu venho a Ti, em nome de Jesus, me arrepender de ter afastado dos Seus caminhos. Pela fé, eu recebo o perdão dos seus pecados. Te agradeço por ser sua filha. Te agradeço porque você me ama e você me recebe de volta com alegria na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, te dou graças pela vida da sua filha. Te dou graças, Pai amado, pela sua graça, pelo seu favor, pela sua misericórdia. Eu te dou graça, Pai amado, porque o sangue de Jesus está sobre ela, lavando, purificando, Pai amado, a vida dela, em nome de Jesus. Te agradeço, Pai, porque os pecados dela são perdoados. Não há mais transgressão, Pai amado, diante do Senhor por ela. E ela pode se achegar na tua presença, Pai, sem medo, culpa, condenação ou complexo de inferioridade. Assim como se o pecado nunca tivesse existido, porque ela é tua filha e o Senhor a ama. Em nome de Jesus. Amém. E amém, e amém. Aleluia. Amém, irmãos? Salva de palmas. Aleluia. Seja bem-vinda novamente à família do Senhor, amada. Pode acompanhar elas. Aleluia. Aleluia. Você foi edificado com essa palavra, irmão? Amém. Aleluia. Essa semana, irmão, essa mensagem vai estar disponível lá no YouTube, no nosso canal do YouTube. Compartilhe essa mensagem com seus contatos. Pode mandar para todo mundo. Porque eu tenho certeza, irmão, que vai, assim como salvou a vida dela, vai salvar a vida de muitas pessoas. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Deus que os mortos faz